Boa noite. Boa noite, meu nome é Wellington, eu sou pastor do Paineiras Manhã e também da comunidade virtual, então eu vou me dirigir, dá licença a vocês aqui presenciais, eu vou me dirigir à comunidade virtual agora. Boa noite você que nos acompanha de todo o Brasil, é um grande prazer tê-los aqui em nossa comunidade, mesmo que virtualmente, é um grande prazer mesmo, e também é um grande prazer ter vocês todos aqui. É muito legal quando a gente consegue reunir os campos, ou alguns dos campos, né, num momento tão significativo como esse. Né, num momento tão significativo, numa data tão importante como essa. E hoje eu tenho a incumbência de vocês e vários desafios. Eu vou disparar o meu cronômetro aqui, porque eu tenho tempo contado, segundo o diretor de culto lá atrás, que vai aparecer um guarda-chuva e me puxar se eu passar do meu tempo. Então, vou tentar ficar aqui no tempo que eu tenho. Quando eu estava pensando no que falar neste momento de reflexão da última ceia, o nosso encontro aqui de hoje, várias coisas passaram pelo meu coração, eu tenho que confessar a vocês, várias coisas. E, dentre tantas coisas que passaram, eu pensei nessa ideia de lembranças. Por quê? Porque a ceia que nós vamos celebrar, ela é uma lembrança. Jesus instituiu isso como uma lembrança e também como uma proclamação. A ceia, ela proclama o Evangelho de Cristo Jesus. A ceia, ela mostra a grande graça de Cristo Jesus, do amor de Deus através de Cristo Jesus por nós. Então, toda vez que nós estamos diante dessa mesa, toda vez que nós estamos aqui, nós temos que lembrar desse amor, dessa graça. Mas nem sempre lembranças são algo agradável, né? Alguma coisa muito agradável. Por exemplo, algumas lembranças, ou lembranças mais vividas, elas podem nos aprisionar ao passado e roubar o futuro. E há um tempo atrás, um amigo meu perguntou para mim o seguinte: o que você lembra da sua infância? Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que você lembra da sua infância? O que você lembra? Carrinho de rolemã? Tem gente que nem sabe aqui o que é carrinho de rolemã. Né? Eu sou novo, gente, mas eu sei. Pipa. O Everton aqui diz PlayStation. Mega Drive. Mega Drive. Né? Super Nintendo. O Silas, cadê o Silas? Telejogo, né? Vocês lembram do telejogo? Eu não lembro, mas é do tempo do Silas. Ele disse que ele não lembra. Silas, verdade. Daí, quando eu comecei a pensar, a primeira lembrança que me veio à mente, ao meu coração, não foi agradável. Não foi agradável. Foi a lembrança de que eu fui esquecido. Você já foi esquecido? Já? Alguém já te esqueceu? Tinha 6 anos de idade. Estudava no liceu, aqui em Campinas. E não sei o que aconteceu. Eu sei que meu pai me esqueceu. Não me pergunte. Estudava eu e meu irmão à época. À época, eu e meu irmão mais velho, o Fábio. Eu sei que eu fiquei na escadaria esperando o meu pai, mas ninguém apareceu. Chegou o pessoal eu estudava no turno da manhã, chegou o pessoal do turno da tarde. E ninguém ia me buscar. Levantei, peguei minha mochila, pus a faca no dente, cerrei meus olhos e disse: eu tenho que ir para casa. Só que eu tinha 6 anos de idade. E tentei lembrar como se chegava em casa de ônibus. Perguntei para uma moça: moça, como pega um ônibus? Cometi a minha primeira infração, passei debaixo da roleta do ônibus.
Eu lembrava, era Parque Brasília 312 o número do ônibus. Daí a moça me levou até o ponto mais próximo e eu não sabia se aquele... Mas eu vi o ônibus chegando, eu não sabia qual direção tomar. Deus me ajudou. Eu sei que quando eu cheguei em casa, meu pai não estava, porque ele lembrou em algum momento que ele me esqueceu. Ele tentou ir me buscar, mas a minha vingança estava feita. Eu cheguei sozinho em casa. Daí eu pensei na minha adolescência. Quando Deus me resgatou e de alguma forma, né, me convenceu de que o Evangelho era o que eu deveria seguir, eu tinha 15 anos de idade. Eu participava da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição, próximo daqui, próximo da minha casa. E um dia, os jovens da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição falaram assim, vamos comer uma pizza? Eu falei, vamos. Vou pegar em casa o dinheiro e já volto. Eu fui buscar o dinheiro em casa, quando eu voltei, me esqueceram. Eu fui esquecido 2 vezes. Essas memórias e essas lembranças, eu não tenho raiva do meu pai, eu não tenho trauma, eu não fico lamentando, eu fui esquecido da minha vida. Não faço isso, não. Mas dependendo do jeito que você vive as suas lembranças, essas lembranças podem te aprisionar ao passado ou roubar o seu futuro. Elas podem te aprisionar ao passado ou roubar o seu futuro. A Corrie ten Boom, ela diz o seguinte, agora eu sei que as lembranças contêm o segredo do futuro. Não do passado, mas do futuro. Sei que, quando deixamos Deus usar nossas experiências passadas, elas se convertem em instrumentos pelos quais o Senhor nos prepara para o trabalho que Ele tem para nós. De alguma forma, ser esquecido fez bem para mim. De alguma forma fez bem. De alguma forma, Deus pegou aquela experiência que poderia ser negativa na minha história e transformou em algo bom. E se eu cheguei até aqui, aonde eu estou hoje, diante de vocês, foi porque Deus pegou todas as minhas experiências, aquilo que a vida foi depositando em mim, e de alguma forma, Ele transformou aquilo que poderia ser uma prisão do passado em algo que redunde em algum bem para a glória dEle. Para a glória dEle. É mistério. Eu não sei como Deus faz isso. Mas eu posso olhar para as boas e para as más experiências que eu tenho na minha vida, para as boas e para as más lembranças que eu tenho na minha vida, e eu posso olhar para essas lembranças com gratidão, com ações de graça. Olhando para Deus e percebendo que Ele está construindo, o meu caráter está me moldando a partir daquilo que eu estou vivendo. Lembrar é algo muito bom, não é? Eu, pelo menos, acho e encontro felicidade nisso. E eu queria lembrar você, que se você não sabe, hoje, dia 13 de abril, é o meu aniversário. Então, se você ainda não me deu parabéns, dá tempo e amanhã eu aceito o presente. Tá bom? Não fique problema. Mas eu queria pegar um texto com vocês nessa noite e olhar para ele, não muito com os olhos teológicos, que muitas vezes nós olhamos, mas com os olhos do coração. Porque é um texto que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, a uma das primeiras igrejas plantadas no 1º século, para lembrá-los de como era ou como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. Então, eu queria convidar você a acompanhar a leitura, ou você abrir a Bíblia aí no seu celular, ou no livro que você tem nas mãos, e a gente olhar 1 Coríntios capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, e diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando lhes darei instruções. Essa era o apóstolo Paulo falando algumas lembranças. É lógico, eu não tenho a pretensão nessa noite de fazer com vocês um estudo aprofundado e olhar para esse texto de maneira tão profunda. Eu quero fazer alguns recortes, algumas lembranças que esse texto traz ao meu coração para este momento tão significativo, quando aquela igreja de 1 Coríntios também celebrava a ceia e lembrava dos últimos momentos do Senhor Jesus entre os seus discípulos. E a primeira lembrança que eu gostaria de mostrar que a ceia do Senhor traz aos nossos corações é a lembrança lembre-se da sua missão. Lembre-se da sua missão. E o verso 23 é o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Se você olhar o texto, você percebe que existem dois verbos: receber e entregar. Mas um agente molda todos esses dois verbos. E o agente que molda esses dois verbos é do Senhor. Então você poderia fazer uma troca. Por exemplo, pois do Senhor recebi. Pois do Senhor recebi o que também lhes entreguei. O agente, aquele que molda os dois verbos, a ação, você só pode entregar algo porque você recebeu algo de alguém, então você está falando aquele do Senhor. Então a gente tem a fonte, né? E a fonte desse versículo é do Senhor. Aquilo que nós recebemos do Senhor. Então a gente percebe que o primeiro verbo, receber, ele tem a ver com a implicação de aprender e ser recipiente. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu sou um recipiente do Senhor. Aquilo que existe dentro de mim é o que o Senhor está depositando. E é lógico, aqui ele está falando particularmente do Evangelho. Ainda, ele fala: olha, o que eu estou recebendo do Senhor, eu estou entregando a vocês. Então a gente tem sempre essa dinâmica. Você recebe do Senhor e você entrega a alguém. Você recebe do Senhor e você entrega a alguém. Você recebe do Senhor e você entrega a alguém. Se você é um discípulo de Jesus, você vai perceber essa dinâmica na sua vida. Você recebe o Evangelho do Senhor e você percebe que você não pode ficar com esse Evangelho para você mesmo. Não existe a possibilidade de você olhar para esse Evangelho e falar assim: não, eu achei legal, é bacana, é bom ser discípulo de Jesus, mas eu vou guardar para mim mesmo. Não tem essa possibilidade. Contanto que nós vamos ver quando a mulher samaritana, em João capítulo 4, encontra Jesus e descobre que Jesus pode prover vida verdadeira para ela, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela sai correndo, volta para a cidade e conta para todo mundo. E o texto de João capítulo 4 diz que muitos samaritanos creram, porque aquela mulher
saiu do poço, foi correndo para a cidade, falou que encontrou Jesus e trouxe as pessoas até Jesus. Perceberam? Ela recebeu algo, ela não reteu com ela e ela entregou a algumas pessoas. Essa é a dinâmica da vida do discípulo. Então, duas perguntas eu fico pensando. De quem você recebe todas as coisas? De quem você recebe todas as coisas? Quem provê todas as coisas para você? Quem é o Senhor da sua história? Você pode dar uma resposta bonitinha, que todo pastor gosta de ouvir, e você falar, o Senhor é Deus. Ok. Então a gente pode trabalhar com essa premissa. Deus é o Senhor da sua história. É Ele que te doa todas as coisas que você tem. É Ele que faz com que você passe por todas as experiências que você tem. Ele é o Senhor de toda a sua história. Ainda, uma outra pergunta. Para quem você entrega o que você recebe? Para quem você entrega o que você recebe? Já parou para pensar isso? Ou nisso? Você recebe tanta graça de Deus. Você recebe tanto amor de Deus. Você é alvo de um amor profundo, de uma graça misteriosa, que mudou a sua vida, que transformou a sua existência. Para quem você está entregando essa graça? Deixa eu ampliar um pouco o conceito de receber e entregar. Tudo que tenho, todas as experiências da minha vida são formas graciosas de Deus trabalhar em mim para que possa, de alguma forma, expressar o amor dele pelas pessoas que me cercam. Todas as minhas experiências, tudo aquilo que o Senhor deposita em mim, tudo aquilo que o Senhor dá a mim, é graça de Deus. Então eu estou ampliando o conceito. Estou pegando o conceito de entregar e receber e ampliando ele. Deus tem te dado graça. Se você está aqui hoje é porque você foi alvo desse amor e dessa graça do Senhor. Independente das suas experiências passadas, boas ou más, ou como você olha para elas, você é alvo da graça de Deus. E o mais interessante, você então, a partir desse momento, você tem que olhar para a sua história, não com seus olhos, não com a lente ou com a forma que você interpreta a sua história, mas você deve olhar então para a sua história a partir da lente do Evangelho, de como o Evangelho diz. Porque as nossas narrativas a respeito de nós mesmos, as narrativas que nós construímos a respeito de nós mesmos são falhas. São parciais, não são inteiras, são limitadas. São limitadas porque nós não temos todo o controle da história, nós não temos o poder de conhecer o futuro. Então, toda a narrativa que eu construo a respeito de mim mesmo, ela é limitada, porque eu ainda não vi o final de toda a história. Eu não sei o que Deus vai fazer com aquilo que eu estou passando hoje no futuro, mas eu confio nesse amor. Então, se eu estou passando por um momento de dificuldade e luta, seja ele no casamento, no trabalho, ou na vida pessoal, ou com as minhas emoções, ou com os meus filhos, eu posso perceber que Ele está trabalhando na minha vida para que algo de bom aconteça à frente. Ele está moldando o meu caráter. Ele está me transformando. Então, todas as suas experiências, Deus, através dessas experiências, está investindo na sua vida. Deus, através dessas experiências, Ele está investindo na sua vida. Ainda, a gente pode olhar para esse conceito e fazer uma aplicação específica. Porque Paulo está falando da importância da ceia como proclamação do Evangelho que expressa o amor de Deus. O legado mais importante que temos, que podemos deixar para os que estão à nossa volta, é o Evangelho de Jesus. Pois é através do Evangelho que Deus revela o seu amor. Então, se existe um conceito amplificado do entregar e receber, existe também aquele conceito específico,
do que entrega e do que você recebe. Só que existe uma verdade. Você só pode dar aquilo que você tem. Jesus diz isso. Quando a gente volta, pois a boca fala do que está cheio o seu coração. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Você se move conforme aquilo que você tem no seu coração. Você expressa, você derrama, você transborda, você entrega às pessoas que estão à sua volta aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você cultiva no seu coração, aquilo que enche o seu coração. Então, se o seu coração é cheio de graça, ou de gratidão, ou de amor, então você, lógico, você vai transbordar amor. Ou mesmo quando o Tiago diz, quase que a mesma coisa do que Jesus está dizendo, no capítulo 3, no versículo 11 da sua carta, ele diz, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tem como? Tem como a mesma fonte produzir dois tipos de água diferente? Uma amarga, ruim para se beber, e uma outra doce? Existe essa possibilidade? Não existe. Não existe. E nós voltamos então em João capítulo 4, versículo 13, quando Jesus diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, a transbordar para a vida eterna. Para a vida eterna. Você se enche de Cristo Jesus e você não jorra uma simples água. Você jorra fontes de águas vivas. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para você nessa noite. Aonde você tem abastecido o seu coração? Qual é a fonte que você enche o seu coração? O que jorra de dentro de você? O que jorra de dentro de você? Lembre-se, você só pode dar aquilo que você tem. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Mas uma segunda coisa que esse texto me lembra, ele me faz que eu me lembre da graça. Lembre-se da graça. E daí o verso 24 e 25 diz o seguinte, por isso, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Este cálice é o cálice do meu sangue. E o texto, e os dois versículos, eles terminam com essa ideia, em memória de mim. Vocês pegam o pão, vocês partem o pão, vocês bebem o vinho, mas tudo isso vocês fazem em memória, vocês lembram. Então o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é, lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Lembrem-se de como eu tive comunhão com vocês, ou de como eu tenho comunhão com vocês. Lembrem-se que eu estou com vocês todos os dias. Lembre-se das minhas promessas. Lembre-se da comunhão. Lembre-se que eu fui traído. Lembre-se que eu passei por sofrimentos. E lembre-se também que, mesmo passando por esses sofrimentos, eu dei graças. Eu dei graças a Deus que ordenou todas essas coisas. O meu coração diante do sofrimento não amargou. O meu coração diante do sofrimento não reclamou. O meu coração diante do sofrimento não desistiu. Mas, pelo contrário, deu graças. E ainda, lembre-se que sofrendo por vocês, para obter todas as bênçãos da reconexão. Porque nós estávamos desligados de Deus.
desligados. Não tinha a possibilidade de você, pela sua bondade, por você mesmo, pela sua virtude, mesmo que você ache que você é uma pessoa virtuosa, me desculpe, você não é uma pessoa virtuosa. E toda a virtude que você acha que você tem, me desculpe, diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, diante de um Deus criador dos céus e da terra, não é nada. A sua bondade não representa nada. Por isso, a gente precisa sempre se lembrar do que Jesus fez. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele humilhou-se por você. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que nós estamos lembrando hoje é que Jesus, ele se humilhou. É que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele vem em busca de você. Sabe o que eu acho estranho? Eu acho muito estranho quando alguém fala assim para mim, pastor, eu me converti. Soa no meu ouvido presbiteriano calvinista, fica estranho já. Mas eu acho que esse negócio é estranho. Pastor, eu me converti. Será mesmo? Lembra da sua história? Quantas pessoas Deus colocou no seu caminho? Quantas vezes Deus, de maneira maravilhosa, graciosa, expressou o seu amor? Você nem percebia isso. Você nem estava aí para Deus, mas Deus foi buscando você o tempo todo, porque foi isso que Ele fez através de Cristo Jesus. Ele entrou na história. Não foi você, não foi nenhum ser humano chegou e falou assim, Deus, por favor, manda um Salvador. Nenhum ser humano fez isso. Pode pegar a história bíblica. Do começo ao fim, você não acha nenhum ser humano pedindo um Salvador. Pelo contrário, você vê os homens criando deuses que destroem os próprios homens. Ou criando deuses que brincam com os próprios homens. Então, todos os nossos deuses nos consomem. Tudo aquilo que eu crio como Deus me consome. E esse Deus que a Bíblia me apresenta, através de Cristo Jesus, esse Deus de amor, ele entra na história. Ele tem uma iniciativa que em nenhuma outra religião ou segmento de espiritualidade você encontra. Ele se humilha. Ele não brinca com você. Ele se humilha por você. Perceberam a profundidade desse amor? E ainda, ele se entrega. Ele entregou-se. E o texto de João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele aqui, neste momento que ele fala com seus discípulos, ele não chama os seus discípulos de servos. Ele não chama os seus discípulos de servos. Ele fala, eu dou a vida pelos meus amigos. Eu dou a vida pelos meus amigos. E é interessante, se você pega o contexto, Jesus ele diz assim, sabe por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. O servo não tem conhecimento a respeito do que o seu Senhor vai fazer, mas vocês agora não são mais servos, vocês não são simplesmente servos, vocês são pessoas próximas de mim, vocês são meus amigos, meus amigos. Em outro texto do Evangelho de João, ele fala assim, ninguém tira a vida, ninguém tira a minha vida, eu a dou de forma voluntária. Perceberam? Não foi nenhum ser humano que chegou naqueles dias, nos últimos dias de Jesus, e falou assim, eu vou tirar a sua vida. Se você lê os evangelhos, do começo ao fim, você percebe que Jesus ele vem com uma missão, foco. Ele vem com um ponto, ele fala assim, eu vou morrer por essa humanidade e ninguém vai me impedir. Do começo ao fim dos evangelhos, você percebe isso. Do começo ao fim da Bíblia, você percebe isso. Pega os profetas. Você percebe que nos profetas, ele já começa a ser anunciado que ele morreria por você, porque esse era o foco. Não é por acaso.
Não é por acaso. Ele santificou-se. E o texto diz o seguinte: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E a ideia de santificado, eu sei, você deve ter algum medo dessa ideia, porque muitas vezes na nossa espiritualidade, muito ligada à espiritualidade católica romana, a gente pensa que o santo é uma pessoa que, né, fora do padrão. Fora do padrão. Um dia eu conversava com uma pessoa sobre o Evangelho, e, por incrível que pareça, uma pessoa assim, que não tem um contexto de espiritualidade, mas ela falou de uma maneira muito, muito certa. Ela falou assim: pastor, eu tenho um medo que Deus me converta. Eu falei: nossa, essa pessoa é calvinista e nem sabe. Porque ela falou assim: pastor, eu tenho um medo que Deus me converta. Sabe por quê? Eu não quero, não. Eu venho aqui, acho legal esse negócio do que você fala, é bonito, faz bem para o meu coração, mas eu tenho um medo. Eu falei assim: por que você tem medo? Tem perguntas que a gente se arrepende de fazer. Por que você tem medo desse movimento de Deus para a sua vida? Ela falou assim: sabe, pastor, é que eu gosto de um vinhozinho. E esse negócio de ser santo deve ser complicado. Daí eu pensei assim: mal sabe ela, que uma das melhores coisas que existe na vida é ser santo. Porque ser santo é você ser livre. Para tudo e para todas as coisas. É você ser livre. Ser santo. E a ideia da palavra aqui, santificado, separado. É como se Deus pegasse a gente e falasse: bom, você está todo sujo, eu vou te limpar, eu vou te separar, você é meu agora. Isso que é ser santo. Ser santo é você deixar de ser alguém sujo. E passar então a ser alguém limpo, livre, sem amarras. E o Espírito Santo pode fazer isso por você, porque é isso que o Espírito Santo faz a partir do momento que eu confesso que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você ainda não teve essa experiência, você não sabe o que você está perdendo, porque a partir do momento que você olha e você percebe, você crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, Deus, na eternidade, envia sobre você o Espírito Santo, que é o Espírito da liberdade, porque o próprio apóstolo diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a partir desse momento você é livre. Você é livre. Você é um novo ser. Você é livre, porque as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Você é livre. Isso significa ser santo. Livre. Ainda, Ele morreu por você. E o texto diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Perceba que texto lindo. Uma vez Cristo morreu, uma vez por todas. Assim, não precisa fazer mais nada. Você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer voto, você não precisa fazer mais nada. Não. Cristo já morreu por você de uma vez por todas, por tudo. Está tudo feito, Ele fez tudo por você. Eu sei, é altamente desconfortável para a gente falar que Jesus fez tudo. Absolutamente tudo. Que eu não preciso fazer nada. A gente olha para isso e fala assim: meu Deus, mas e aí? O que eu faço? Não, você não faz nada. Ele fez tudo por você. Ele morreu. Ele sofreu pelos seus pecados uma vez por todas. O justo, o único que era justo, pelos injustos.
para nos conduzir a Deus, para a reconexão. E por último, esse texto faz com que eu me lembre do outro. O versículo 33 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E eu nunca vi um verbo tão forte para o nosso contexto atual, que é o verbo esperar. O verbo esperar. A gente não consegue esperar por mais nada. A gente não tem paciência com mais nada. Contanto que Lenine, na sua música, ele diz: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida para enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Você sabe esperar pelo outro? A gente corre tanto. Nós estamos tão acelerados na nossa cultura. A gente não sabe esperar nem pela pessoa que a gente ama. A gente não sabe esperar pelos momentos certos. A gente queima etapas. Perceberam? E o que o texto está dizendo aqui é que a igreja de Corinto queimava etapas. Eles se atropelavam na hora da ceia. Era um pouco diferente a ceia. Era uma mesa no meio, as pessoas em volta, havia mais comida, mais do que o pão e o vinho. Era um momento de festa e refeição. Era um momento de júbilo. Então as pessoas se posicionavam na frente, e quando terminava o momento, eles avançavam. Ninguém sabia esperar por nada. E daí o apóstolo Paulo, olha para uma igreja, para uma comunidade, e diz o seguinte: espere, espere. E é interessante, quando a gente olha essa palavra, esperem, a gente vê a junção de uma preposição, que é ek, que é uma preposição de origem, da onde vem esse sentimento de espera e da intensidade dele. Então, é de dentro de. E da palavra dekoma, no grego. E essa palavra tem um significado, ou alguns significados, como dar ouvidos, abraçar e suportar. Esperar é dar ouvidos à pessoa que está ao seu lado. Esperar é abraçar a pessoa que está ao seu lado para vocês caminharem juntos. Esperar é você ter paciência para suportar com a pessoa com quem você caminha. É desensimesmar. É você tirar o foco do seu umbigo. É você ter o olhar para o outro. Nós estamos em comunidade, em vários campos. Nós fazemos uma opção estratégica para termos todo o benefício de uma grande igreja, mas a comunhão em pequenos campos, em campos onde as pessoas consigam ser cuidadas e terem comunhão. Mas quando nós nos juntamos assim, nós percebemos que nós não conhecemos as pessoas. E é óbvio. Mas o que mais me preocupa às vezes é que quando nós estamos nos nossos campos, nós somos especialistas em nuca.
A gente sabe que a pessoa não veio pela nuca que não veio. A nuca que senta na minha frente, à direita, não veio hoje. A gente não sabe o nome da pessoa. A gente não tem coragem de se envolver com a pessoa. A gente vê a pessoa chorar e a gente não tem hoje coragem de fazer aquilo que Tiago diz que o cara que não crê em Jesus faz. Que é dizer assim, eu vou orar por você. Percebeu? A gente está tão ensimesmado. Nós estamos com tanta pressa, nós estamos tão acelerados que nós não nos relacionamos. E quando a gente não se relaciona, a gente não experimenta a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça, ela é exercida na comunidade, com os diferentes. A graça é exercida na comunidade com pessoas diferentes de você. Quando você se envolve com quem não pensa igual a você. Quando você olha para aquele que você acha que é de esquerda e você é de direita, e você ora por ele, pelo bem dele. Ou quando alguém está chorando e precisando, você tira de você aquele ar de julgador. Quando a gente não se envolve com as pessoas, a gente começa a julgar as pessoas pelo nosso prisma. Por aquilo que eu faço. E quando eu começo a fazer isso, eu perco a graça. Então, uma pessoa errou, uma pessoa entrou em uma dívida, uma pessoa falhou, e a gente olha e fala assim, nossa, que pessoa irresponsável. Eu não faria assim. E a gente desaprende a ouvir histórias. Sabe por quê? Porque em cada pessoa aqui sentada existe história. E por trás de cada história existem lembranças. E cada um toma as decisões que toma, muitas vezes, pelo gatilho das suas lembranças. E a partir do momento que eu não conheço as histórias, eu julgo as pessoas pela minha história. E isso é falta de graça. Esperar pelo outro é um convite à caminhada junto ao acolhimento, à paciência e um não ao individualismo. E um não ao individualismo. Você espera pelo outro? Ou você está acelerado demais? Quero convidar você, então, a fazer um exercício nessa noite, ou nessa semana, ou nesse feriado, ou pelo resto desse ano, a você começar a esperar, nas pequenas coisas, as pessoas que estão ao seu lado. O texto de João, 1 João capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vocês perceberam isso aqui? Ele faz um jogo. Ele fala assim, olha, como você pode dizer... eu tirei uma parte que ele pega pesado o apóstolo João aqui, porque ele fala assim, você é mentiroso. Você é mentiroso. Eu tirei, para aliviar a nossa nessa noite. Para aliviar a nossa nessa noite. Mas ele diz o seguinte, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê? Você não consegue amar a Deus a quem você não vê. E se você fala que você ama a Deus, que você não vê, você é mentiroso.
Sabe por quê? Porque transbordar graça significa você amar quem você vê. É você olhar para o lado. Você já olhou para o lado hoje? Já olhou? Você olhou para o seu esposo, para a sua esposa. Isso é confortável. Você já olhou se a pessoa que está ao seu lado está sofrendo? Como você prova que você está cheio da graça de Deus? Amando quem está do seu lado. Transbordando. Transbordando graça. Para a gente pensar e praticar. Minhas atitudes e minhas palavras têm transbordado a graça que recebi de Jesus? Minhas atitudes, aquilo que eu faço e as minhas palavras, elas transbordam, elas revelam a graça que eu recebi de Cristo Jesus? Tenho cuidado em meu coração, tenho cultivado em meu coração o memorial do que Deus tem feito em minha vida? Hoje é um dia da gente lembrar aquilo que Deus fez na história para nos salvar. Mas você tem no seu coração memoriais daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem escrito na sua vida, de como Ele tem sido gracioso com você, amoroso com você? Existe alguém em nossa comunidade que que precisa ser servido por mim ou por você como símbolo da minha comunhão com Cristo? Existe alguém que você sabe, e quando você tem a oportunidade de saber que alguém está precisando de algo e você pode ajudar, eu tenho uma tese para isso. Deus te chamou para ajudar essa pessoa. Deus te convidou para você ajudar essa pessoa. Se Deus te deu a oportunidade de você saber que ela está sofrendo sozinha, e você tem a oportunidade de ajudar e servi-la, foi porque Deus te chamou para isso. Então faça. Se envolva. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça, a pensar nas coisas que nós falamos, refletimos nessa noite, e a orar. Senhor, nós estamos diante da Tua mesa nessa noite, daquilo que nos lembra o maior e mais poderoso ato de amor que já aconteceu na história da humanidade. Nós estamos diante do pão, diante do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Salvador, que nos lembram da graça, da comunhão, do amor, do perdão, do serviço. Pai, é diante dessa mesa, Senhor, que nós colocamos os nossos corações e nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para a ação do Teu Santo Espírito, Pai, nos encher com a Tua glória nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, e convence-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos lugares aonde nós precisamos da luz do Teu Santo Espírito. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra e na verdade que vem de Você, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, a imagem e semelhança do Teu Filho amado, através da ação do Teu Santo Espírito, porque por nós mesmos, ó Deus, nós não conseguimos, Senhor. Faz em nós, ó Pai. Faz em nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.